depois se distanciam, é assim mesmo. Pois é. Essa questão que você falou de chamar a população para participar das decisões, a gente vê que uma das ações que a prefeitura tomou nos últimos tempos, né, que claramente não foi consultada a população, foi essa questão da mobilidade urbana dos corredores de ônibus, né? Que teve um impacto muito negativo, assim, destruiu muitos negócios, demitiu muitas pessoas e contribuem muito com o problema socioeconômico que nós temos hoje. Sim. Olha os impactos. Eu quero falar sobre esse assunto, que é um assunto que me toca muito e assim me deixa indignado realmente, né? Ao longo de todos esses anos, a gente já considera que não houve, de fato, políticas públicas decentes de desenvolvimento econômico para a cidade. É só olhar as posições que nós falamos em relação ao PIB. Ribeirão Preto, ano após ano, tem perdido posições frente às outras cidades do Brasil. Então, nós estamos fazendo um trabalho pior do que as outras cidades. Isso precisa ser levado em consideração. Ribeirão Preto é conhecido como uma cidade que não beneficia quem produz. O micro, pequeno, médio, o empreendedor de baixa renda não beneficia, não cria espaço. Precisa criar espaço. Nessa questão do plano Ribeirão Preto de mobilidade, o que aconteceu? Lançou todos os canteiros de obras de forma simultânea e travou a cidade, virou uma imobilidade urbana e quebrou vários negócios, com atraso de anos. Sim. Você pega 9 de Julho, Dom Pedro, Costa e Silva, todas elas tiveram grandes impactos. Todos os lugares onde tiveram os problemas das obras, tivemos impactos assim, muito severos. 60% é o que foi estimado aqui na 9 de Julho, 45% dos pequenos empreendedores, por exemplo, na Dom Pedro, inclusive teve também aquela questão do impacto junto, né, que faz parte do plano, dos corredores de ônibus, que eram exclusivos. Sim. E agora eles voltaram atrás em alguns lugares. Voltaram atrás graças ao esforço da sociedade civil, né? Eles são preferenciais agora, né? 11 dos corredores. Foi um esforço nosso, inclusive. Nós tivemos audiência pública. Eu fui lá defender a respeito disso, né? A sociedade foi, as entidades representativas de classe se mobilizaram. Mas percebe o distanciamento? Existe uma reação das pessoas, aí eu corro atrás para fazer alguma coisa. Deveria ser o contrário. Discute-se antes. Pilares. Não falamos, então, da liderança. Falamos da comunicação, né? Da participação. Eu defendo o processo participativo na tomada de decisões da gestão pública, né? E isso precisa acontecer. Agora, precisa estar conectado com todos, né? Os interesses precisam ser o mesmo. Agora, para que haja os interesses, aí é uma questão de estrutura das bases políticas que existem hoje há muito tempo. As estruturas hoje, nas práticas políticas, hoje não, há muitos anos, tem os grupos que se alternam no poder o tempo todo. Isso é tudo farinha do mesmo saco, pessoal. Tá claro que é. Tá mudando só de rótulo, mas a farinha é a mesma. Para! Uma é mais barata, uma é pintada de vermelho, outra pintada de verde e amarelo, e na verdade não é nada disso. Não tem isso, né? O único projeto que está sendo apresentado para a população, de fato, para poder projetar a cidade para a prosperidade com atenção e olhar para as pessoas, é o nosso. E você sabe por quê? Porque nós não precisamos da política. Nós estamos oferecendo um trabalho com esses voluntários. Aliás, o nosso plano de governo, ele foi desenvolvido assim, por pessoas interessadas, que amam a cidade, que têm capacitação profissional para poder oferecer e estão naquele nível de, puxa, eu quero deixar um legado da minha vida para a cidade, eu vou contribuir com esse projeto. E participaram da construção desse plano de negócio a várias mãos. E ainda me perguntaram a respeito, né? E o plano de negócios deve ser revisto a cada momento, ouvindo mais a população, plano de governo. Então, a premissa básica do nosso plano, inclusive, é baseada nisso, né? A participação popular na tomada de decisão da gestão pública, para poder acertar melhor. Mas isso só é possível se a gente quebrar essa corrente que segura a cidade por décadas, o crescimento dela, a gente está demonstrando isso, que é essa estrutura que divide o poder público
nas suas mãos e travam o crescimento da cidade. Então, acho que ficou claro para todos. Certo. E nesse caso aí do trânsito, como que você pretende lidar, então, com essa questão? Com a herança desse plano de imobilidade urbana aí, né? Que no caso temos as faixas de ônibus, né? Que agora algumas se tornaram preferenciais, não mais exclusivas. Temos também a implementação da área azul digital, que nós até trouxemos aqui no programa meses atrás, que ela é deficitária, né? Muito mais do que a do papel, por incrível que pareça. E é um esquema de... a forma com que é feito ali a distribuição dos pagamentos é uma coisa bem estranha, por sinal. Como que você pretende lidar com toda essa herança aí? Olha, o executivo, ele tem autonomia para tomar essas decisões. E a gente sabe muito bem o que precisa ser feito. É preciso reformular todo o plano Ribeirão Mobilidade da forma com que ele foi implantado. Não é possível ficar como está. Agora, como? Tem que trazer as pessoas para o debate. Cada uma dessas decisões vão ter impactos para cada uma das partes interessadas em cada uma das regiões, né? A cidade é uma cidade que tem aproximadamente 700 mil habitantes e tem os seus grupos representativos de classe que têm os seus interesses e que são importantes, interesses válidos, e cada região tem sua particularidade. Trazer essas pessoas para a construção dessa reformulação dessa mobilidade é fundamental para acertar cada uma delas. Pontualmente ali na Dom Pedro, que eu participei ali de alguns encontros ali com os empreendedores ali da região, eu vivi o que estava acontecendo. Aliás, quero aproveitar e fazer o meu jabá, né? Sigam Marco Aurélio Empreendedor no Instagram e lá tem ali as publicações que eu fiz ali na Dom Pedro a respeito dos corredores de ônibus, que não foi só isso. Colocou o corredor de ônibus e nas ruas laterais, que muitas delas são residenciais, colocaram ali a área azul. Na frente da casa da pessoa, isso aí eu achei uma... Cara, o cara tem ali, o cara mora ali há muitos anos, porque é um bairro tradicional. Aí a fachada do cara tem a garagem dele e do lado de fora dá para estacionar alguma visita que ele recebe na sua casa para jantar, almoçar, uma festa, qualquer coisa. Tem que pagar área azul. É um absurdo. Aí você vem visitar em casa, tem que pagar estacionamento na rua. Cara, olha, palhaçada. É muito triste, né? Mas é cômico. Mas esse tipo de ação da gestão mostra o distanciamento que tem da população. Sim. E a falta de comunicação. E isso precisa ser melhorado. As pessoas precisam participar. Isso precisa ser resolvido de forma imediata. A suspensão ali da cobrança de área azul nessa região, ela é determinante. É claro que outras propostas que a gente já tem ouvido, por exemplo, se você pegar ali a Rio Pardo, que é paralela, ela seria muito mais favorável porque ela tem um número muito menor de comércio do que a própria Avenida Dom Pedro. E daria para não sacrificar o projeto de mobilidade urbana, ou seja, privilegiar sim o transporte público, mas não sacrificar de fato os comerciantes. E isso poderia ter sido evitado se tivesse trazido as pessoas e as entidades de classe para conversar e discutir isso a várias mãos. Porque aí fica muito claro. Algo que foi reproduzido, inclusive, que é um assunto muito polêmico, sobre o centro administrativo, que o pessoal tem falado bastante a respeito, né? Uma decisão que houve audiência pública de forma não muito explícita, né? Não, com pouca participação, eu acredito, com pouca divulgação, e está criando essa celeuma toda a respeito desse projeto, que eu também tenho meu posicionamento a respeito disso. Eu defendo muito mais a tendência do que está acontecendo com os grandes centros, vamos citar, por exemplo, a cidade de São Paulo, que trouxe o centro administrativo para o centro da cidade, revitalizando o centro histórico, desenvolvendo, trazendo adensamento ali e ocupação daqueles espaços da área central, que é o nosso cartão postal, é a nossa essência. A gente pode transformar o centro da cidade numa grande referência turística, porque Ribeirão Preto tem um grande potencial turístico e pouco explorado, quase nada explorado. O restauro desse patrimônio histórico, algo que foi pouco trabalhado e que é a identidade da cidade. Né? Trazer esse amor, essa valorização, esse respeito pela cidade e pela tradição, a cultura, tudo isso está correlacionado. Né? Dentro daquela conversa que eu tive ali nessas últimas conversas com as entidades, muita gente fala, e essa frase é minha, eu quero deixar registrado aqui, né? Muita gente fala da gestão 360. Já ouviu falar nisso?
Já ouvi falar. Né? A gestão 360 você pega, por exemplo, como essa bolacha aqui, né? Então, aqui você tem um círculo que dá 360 graus, tá? Só que isso é um modelo plano. Eu não penso que a gestão deve ser 360. A gestão deve ser esférica. Uma esfera. Ela tem que ter olhar para todos os lados. Então, a esfera define o todo. É assim que ela precisa ser. Olhar para o todo, porque tudo está relacionado. Uma decisão mal tomada, ela tem impacto com todo o resto. Uhum. E essa comunicação falha. A tomada de decisão monocrática, sem a participação, ela implica diretamente aí nas outras áreas da cidade. Tem que ter mais aproximação com a população, sem dúvida. A maioria dos problemas da última gestão tem relação com isso. Bom, deixa eu dar mais uma olhadinha, que tem alguns comentários, principalmente de membros aí do nosso canal. A Bianca perguntou sobre a sua opinião sobre a nova área azul, né? Você acabou comentando já. O Marcel Pereira disse: tem que fazer uma limpeza nesses servidores que vivem afastados, porém trabalhando em outros lugares. E ele fez um último comentário aqui, falando o seguinte: não existe quantidade de ônibus nessa cidade para justificar faixa exclusiva, muito menos corredor. É importante ele ter mencionado isso, porque eu conheço o Marcel, né, amigo nosso, e ele é de São Paulo, né? E ele comentou comigo, acho que com todos aqui recentemente, o seguinte, que há algum tempo atrás, quando estava sendo ventilada essa proposta de faixa exclusiva de ônibus, ele estava estudando na DESG, né? Do Superior de Guerra, aqui no centro, né? Fazendo um curso lá. Do Clibas, né? Isso. É. E aí, como trabalho de conclusão de curso, eles decidiram analisar essa questão do plano da mobilidade focado na faixa de ônibus. Eles decidiram comparar aqui em Ribeirão com São Paulo, que ele era de São Paulo, tem mais pessoas no grupo que eram de São Paulo. E eles fizeram uma análise pegando lá de São Paulo, que justificou as faixas exclusivas de ônibus lá, contabilizando quantos ônibus que passam em determinada avenida lá, que é muito movimentada no centro de São Paulo, comparando com as avenidas aqui da cidade, né? E eles fizeram contagem até manual. Mandou um cara, por exemplo, na Avenida Independência e fez a contagem no horário de pico, né? Porque o plano daqui da cidade de Ribeirão alega que é necessário por conta de vários motivos, né? E aí eles fizeram a contagem para ver por hora quantos ônibus que passam de um lado, do outro, da Avenida Independência, e eles viram, assim, que o número é ínfimo, assim, não tem nem comparação com outros grandes centros e nada que justifique isso, né? Fizeram lá toda uma análise em cima disso, né? E uma das pessoas desse grupo, eles foram até, na época, no Palácio do Rio Branco, para levar para a gestão, né? Esse trabalho deles, né, para poder apresentar, falou, olha, não tem necessidade de faixa de ônibus, está aprovado aqui com números, né, comparando com outros grandes centros, São Paulo, São José dos Campos, Campinas, e compararam e mostrando lá. Não foram nem recebidos. Isso que não tinha nem rixa nenhuma com a gestão, nada, assim, só foi uma pessoa, um cidadão normal, foi lá apresentar como se nada, entendeu? Então, isso demonstra bem essa questão do distanciamento, né, com a população, né? Algo que poderia ser benéfico aí foi simplesmente descartado. Eu quero fazer um comentário sobre isso, aproveitando, aí depois segura a onda aí que a gente vai bater no papo. Depois tem mais pergunta aqui, tem bastante coisa. Então eu vou ser rápido. Veja bem, sobre a questão da área azul, acho que eu fui claro, né? Se tiver a participação das pessoas, a gente vai saber onde é favorável e onde não é. No centro da cidade, por exemplo, a gente tem um posicionamento da associação comercial que, sim, foi favorável ali à implantação da área azul por questões óbvias até do pessoal deixar estacionado o carro ali e não ser o pessoal próprio que vai utilizar o comércio. Então, isso desfavoreceu, naquela ocasião, os comerciantes. Então, a área azul ali foi bacana. No caso ali, por exemplo, da Dom Pedro, isso foi totalmente desfavorável. Aliás, foi um desastre, para não falar... Foi a pá de cal, né? Como a gente fala. Agora, sobre a questão de transparência, né? É isso que eu estou dizendo, assim. Quais foram os estudos técnicos, então, elaborados para justificar esse grande investimento? Porque um planejamento dessa ordem, feito com lançamento de vários canteiros de obras ao mesmo tempo, claro, deveria ter publicado de forma transparente os estudos técnicos que demonstrem a viabilidade do investimento desse projeto público. É assim que deve funcionar. Dentro dessa reunião que nós tivemos ontem ali com o Instituto 2030, nós discutimos exatamente isso. Até mesmo para fazer esses levantamentos, que é o nosso diagnóstico, né, para verificar como a cidade está, o que ela teve de histórico no passado, para a gente poder traçar como ela deve ir para o futuro, com embasamento técnico, é muito difícil a gente trazer esses números da gestão pública.
embora hoje existe lá o portal da transparência, tal, que você tem acesso de forma não prática das informações, elas ainda são muito nebulosas, não é prático. Né? A gente tem exemplos, por exemplo, com a Prefeitura de São Paulo, que isso é muito mais fácil, e deveria e deve, o próximo gestor, e nós temos esse compromisso, inclusive, para com a cidade, é deixar essas informações públicas de forma transparente para que cada uma das pessoas, independentemente do nível de escolaridade dela, ela consiga descobrir e entender e buscar o que ela quer de informação da gestão pública. Isso é transparência, né? Sim. A gestão pública deve ser isso. Pode continuar.